Olá, começando mais um programa CrefCast, o podcast do profissional de educação física, e o programa que vai começando agora vai falar sobre inteligência artificial na educação física. Nós vamos receber o professor Everton Leite. Bem-vindo, professor. Obrigado. Everton é graduado em Educação Física pela Uninasal, pós-graduado em Treinamento Funcional pela Universidade Gama Filho, do Rio de Janeiro, pós-graduado também em Biomecânica da Atividade Física pela Estácio e em Biomecânica e Cinesiologia, é isso mesmo? Isso mesmo. Pelo IDE. Formado pelo IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coaching, em Professional Self Coaching, especialista em coaching corporativo e Leader Coach. Sócio fundador das empresas WeFit e Profit. MBA em Finanças e Gestão de Empresas pelo IBMEC, palestrante e desenvolvedor de treinamentos para equipes no meio corporativo. Professor Everton Leite, bem-vindo ao CrefCast. Muito obrigado, Fernando, pelo convite. Agradeço a toda a equipe do CREF e vamos lá. Também conosco na bancada a professora Vanessa, bem-vinda, profissional da educação física, conselheira do CREF 12 Pernambuco e também nutricionista. Isso aí. Professora Vanessa Barreto, bem-vinda mais uma vez ao Obrigada. CrefCast. Vamos lá conversar bastante sobre essa Vamos. temática aí. Professor, como você define de uma forma prática a inteligência artificial hoje no mercado? O termo inteligência artificial, né, o AI, ou IA em português, Isso. ele surgiu em 2007 com John McCarthy. Então, ele foi a primeira definição que é uma área da ciência ou da engenharia que possui máquinas inteligentes e programas inteligentes. Então, daí surgiu essa primeira definição de AI, ou no IA para a gente, inteligência artificial. Já em 2020, com um dos livros que está na quarta edição, que é um dos livros mais utilizados, que é a Modern Approach, ele tem uma definição mais moderna, onde ele diz que as máquinas têm a capacidade de realizar tarefas humanas. Essas tarefas por meio de compreensão, de entendimento, de aprendizado e de avaliação. Você vê o nível que chegou a nossa tecnologia hoje. E aí a gente tem alguns conceitos mais acadêmicos, que em 2021, no caso da União Europeia, utiliza esses sistemas de máquinas inteligentes capazes de solucionar resoluções ou tarefas humanas com essa capacidade cognitiva. Então, as máquinas estão cada vez mais inseridas no nosso meio, Presente no nosso dia a dia, né? presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, na A prática. gente tem hoje muito utilizado, toda vez que a gente sai no trânsito, a gente utiliza. O que que a gente utiliza mais para ir? GPS. GPS, o caso, um dos mais famosos, o Waze. Quando a gente escuta música, por exemplo, o Spotify, né? O Perfeito. Deezer, entre outros, eles possuem algoritmos e eles fazem essas leituras do usuário, as próprias redes sociais em si, e os geradores de texto, né? Que são os mais famosos, o ChatGPT, o Gemini e o DeepSeek, que a gente vai falar um bocado deles hoje. Massa. De que forma a inteligência artificial ela está presente no planejamento da atividade física? Ela pode ser utilizada, eu falo muito sobre a utilização de inteligência artificial como ela é uma secretária de luxo. Ela não pode brilhar mais do que o professor, obviamente, mas ela te auxilia em preparar toda a estrutura. Para que isso ocorra, obviamente, o professor ele precisa dar prompts. O que que significa o prompts? Basicamente, prompts são entradas. Perfeito. Você dá comandos orientando a sua inteligência ao que ela deve fazer. No caso dos geradores de texto, a gente pode sim determinar limites ou caminhos para que ela cumpra as tarefas desejadas. Ou seja, tem que ter um bom prompt que a gente chama, né? Exatamente. Esse prompt tem que ser bem. O prompt que a gente chama é o texto, né? É um resumo do que você quer da máquina, da inteligência. Exatamente. Porque o que acontece hoje dos geradores de textos mais modernos que a gente conhece, né, o Gemini, como eu falei, DeepSeek e o Chat, eles têm um conhecimento amplo. Eles têm informações na web disponíveis. E ela própria em si, ela produz informações. Se vocês utilizarem outra área, no caso, na área do direito, elas chegam até a criar leis e jurisprudências. É algo que tem que ser muito cuidadoso. Sim. Principalmente nós, como trabalhamos com saúde, ela pode sim vir
trocar e criar protocolos que não são adequados. Então, isso aí é algo que a gente vai até discutir com mais detalhes. Já existem ferramentas específicas que o profissional da educação física pode utilizar? Aí vem agora agora vem O X da o questão. X da questão. Ferramentas existem, específicas não. Como? Explique. Agora o povo vai fazer, eita, agora eu quero saber. Porque hoje existem vários aplicativos disponíveis na área, que são aplicativos de treinamento. Perfeito. A gente tem uma gama de aplicativos. O mais famoso é um aplicativo americano, então ele tem milhões e milhões de usuários, milhões e milhões de downloads. Eles não possuem IA, né? Deixando claro que para um aplicativo possuir IA, ele tem essa condição de utilizar uma IA já existente como API. A API ele pega esse chat, esse gerador de texto, e anexa como se fosse um cérebro. E ela que faz com que o aplicativo ele dê comandos, ele funcione. Porém, esse tipo de inteligência ele não foi criado para a educação física. Ela é abrangente, ela tem diversos assuntos a se tratar. Então, a chance de, obviamente, caso esses prompts não tenham sido Bem elaborado. bem elaborados, Uhum. definidos, ela pode sim vir gerar protocolos e decisões aleatórias. No caso, a minha equipe, a empresa e eu, estamos criando uma IA específica para a educação física. E aí vai nascer o IPO nasce com essa função, o objetivo de ser criado para a área, para contribuir para a área. IPO, O IPO, IPO, WEPPO, WEPPO. PPO. Uhum. Como ele pode auxiliar na questão da personalização dos treinos, porque a gente sabe que cada pessoa tem sua, né, Particularidade. sua particularidade. Como é que ele consegue? É, É o prompt também? prompt também. No caso dele, ele vem com uma estrutura de ensino pré-moldada. Mas a gente deixa sempre claro, apesar de ser uma estrutura pré-definida, onde o professor ele decide se ele quer seguir as diretrizes e as definições do algoritmo do IPO, que tem informações restritas para elaborar a prescrição, no sentido que a ideia que muitos pensam é que a IA ela precisa de uma abundância de dados para poder gerar resultado. E a abundância de dados, em muitos casos, ela diminui a performance da tua IA. É bem incrível e É como se gerasse uma confusão, né? exatamente, exatamente. É como se você estudasse vários temas e no meio da prova você termina se atrapalhando com as ideias. É a mesma forma que acontece com a IA. Então a gente mede a produtividade da nossa IA para definições. Para que a gente, obviamente, chegasse a esse ponto, a gente criou uma estrutura de ensino. E o IPO, por exemplo, ele é um dos únicos, ou melhor, o único aplicativo que vem na área que tem com sistema de progressão controlada. A gente tem uma ferramenta muito inteligente chamada de SGP, que é o sistema de proteção do IPO para desenvolvimento do usuário. Ferramentas de feedback adaptativo, que aí a gente pode definir agora, não pode contar o segredo, mas são ferramentas de acompanhamento e de segurança para o usuário, para que ele, na hora que gere o treino, o professor gere o treino para o usuário, ele tenha um exercício adequado para aquele nível de condicionamento e qualquer tipo de restrição que aquele usuário tem. Então, o IPO ele vai ser inteligente a ponto de definir qual fase o usuário deve ou não usar o exercício, usar o equipamento, em qual momento ele deve evoluir para um próximo nível. Isso é uma estrutura de controle. Apesar de faça do seu jeito, que é o jeito certo é o seu jeito, Sim. mas a gente tem o principal objetivo de cuidar, a IA cuidar do seu usuário como se fosse uma secretária de luxo. Quem opera geralmente é o profissional de educação física ou é o próprio aluno, o próprio O aluno atleta? tem a opção. Tem Ele tem a também. opção, porém, Pode ser das duas pode formas. ser das duas formas. O personal Porém, trainer ou o próprio aluno. isso, o É. professor é quem brilha. É isso que eu ia te Perfeito. perguntar. Somente os profissionais vão ter acesso a essa ferramenta? Ou o aluno? É porque é um tema bem É, complicado. é bem Ah. complicado. O profissional, ele valida, né? O profissional, ele é a estrela da nossa criação. Então, ele tem esse objetivo de fazer com que o aluno use, obviamente, e use com segurança. Apesar de ter
a gente ter arestas de segurança com o Whipple, mas é extremamente importante a participação do profissional, até porque somos profissionais, né? Eu Exato, não exato. posso tirar o brilho dos profissionais. É possível usar essa IA também na análise de desempenho dos alunos? Como é que isso funcionaria, tipo, na prática, para a gente entender? Tem uma função, por isso que eu disse que a gente ia falar muito do Gemini e o ChatGPT, eles têm uma função de análise de vídeo, no caso a cinemática. Sim. A gente está lançando essa feature também, feature é a função, né? A gente está lançando essa feature também nas nossas versões posteriores, mas hoje você já tem disponível no mercado. O Gemini é um exemplo, você fala com ela e pede para ela analisar o exercício, o equipamento que você está utilizando e passar com as correções e a forma indicada e correta de realizar o exercício. E ela faz com maestria. É incrível. Ela ajusta tudo. Quais os cuidados que o profissional da educação física deve ter a utilizar essa inteligência artificial? Pois é. Cuidados e até limitações que ele deve Vanessa, ter. quer começar essa daí? Não, Eu pode estou falar, fica à falando demais. vontade. Pode ficar à vontade. Pois bem, a inteligência, obviamente, ela veio para ficar. É algo que Hum. acrescenta e é algo que eu já repeti várias vezes. É uma secretária de luxo. Mas para isso, obviamente, o profissional ele precisa se especializar, pelo menos na tecnologia que ele utiliza. Óbvio, a tecnologia em si, algumas informações, elas são mais restritas para alguns profissionais. Vamos lá para o básico primeiro. A lei de proteção de dados, o profissional tem que estar Ciente, por né? dentro. Isso. E segundo o código de ética do CREF, ele também, obviamente, tem que estar antenado. E utilizar a fundo, estudar a fundo o software que ele está utilizando. Ele tem que, como fosse um livro que utilizamos na faculdade, a gente precisa estudar o software que a gente está utilizando, para justamente a gente poder ter uma capacidade de avaliar o que está sendo proposto, tá bom? Tem softwares hoje mais simples, mas mais elaborados, como estes da IA, eles vão passar relatórios, e esses relatórios os professores precisam ter domínio, primeiramente, de, obviamente, conhecimento técnico, até porque ela vai te fornecer, ela é uma ferramenta que vai te adicionar. Então, você precisa ter a capacidade de entender o que é oferecido pela IA. Professora Vanessa. Até refletindo sobre isso, né? Ter o domínio também até para ter discernimento, para verificar Exatamente. se aquele processo ali que está sendo prescrito, se está realmente evoluindo da forma como você imaginava que deveria ser, não é? Porque, queira ou não, sim, temos uma inteligência artificial, mas, como você disse, uma secretária, um estagiário ali com você, né? A gente, de vez ou outra, a gente tem que estar antenado nos processos, as métricas, como ele falou agora. Eu trabalho com métricas também no meu local de trabalho, né? Então, avaliar e verificar se as progressões estão feitas de forma correta, estão sendo feitas de forma correta. É bem importante, né? Até Exatamente. para você ver se está indo no caminho certo, aquele ruminho ali, né? Do Exatamente. processo. Perfeito. É, A gente tem hoje, aproveitando, só acrescentando, a gente tem o Wearables. Que cada nome tem uns nomes bonitos, né? Que trouxe hoje. O Wearables a gente usa vários durante o dia. Vários e vários, está extremamente presente no nosso dia. Não acho que você não está, mas eu estou com uma aqui. Wearables são acessórios que eles determinam resultados, eles te dão resultados. Tem o anel da Samsung, sim, tem as pulseiras de contato. Então, vários que passam relatórios para o usuário. E horas de sono, média de frequência cardíaca, eletrocardiograma, e tem diversos. E essas informações são informações técnicas onde os professores precisam se atualizar para poder utilizar do equipamento e saber da informação. Pode ser até uma preocupação de alguns profissionais da educação física nesse momento. Existe o risco da IA substituir o profissional da educação física, ou ela vem para ser um grande aliado do profissional da educação física? Fazer um suspense. Professor. Fazer um suspense. qual o suspeito? Aquele que fica calado um pouco para. Eu... A IA ela pode fazer tudo. Ela só tem um grande problema, que por isso ela nunca vai substituir o ser humano. Ela não sente. É o feeling, né? Feeling perfeito. O Isso. sentimento de Sentimento. hoje eu não estou bem, a capacidade de entender o que o aluno passa, Exatamente. é impossível.
Até colocaram recentemente nas redes sociais se um comando para os geradores de texto, né? E para as IAs, com gerador de texto, o ChatGPT, enfim. Se você fosse humano durante um dia, o que que você faria, né? Ela disse, a primeira coisa eu queria sentir o bater do coração, eu queria sentir o vento na natureza. Então, assim, nunca uma IA ela vai Até a própria conseguir. inteligência artificial tem a noção de que ela não tem Ela não essa, tem Exatamente. esse capacidade, essa poder capacidade, sensível, né? essa Exatamente. sensibilidade que só o ser humano tem, né? Só o ser humano. E no ambiente escolar, professor, como é que a IA ela pode ser aplicada nas aulas de educação física nas escolas? Eu pensei bastante sobre essa pergunta, porque assim, eu não atuo no ambiente escolar, então eu atuei há um tempo atrás, mas eu sou bacharel, né? Então meio que eu não posso atuar. Mas eu vejo com dificuldade, porque o nível de investimento hoje é baixo, tá? Então a gente tem equipamentos caros, então é um acesso difícil, porque tu termina reduzindo vamos dizer, por faixa, né, como é que posso colocar? Com mais cuidado. Essa faixa de acesso para esse tipo de investimento termina sendo para algumas escolas com menos poder, Sim. termina sendo mais restrito. Então, termina sofrendo para a minoria ter acesso a esse tipo de evolução. A consequência é que, sim, as pessoas vão terminar ficando para trás, tecnologicamente falando, e, obviamente, a nível de conhecimento, não vão conseguir operar esse tipo de tecnologia. Então, a educação deveria ser a condição sine qua non, deve ser a primeiro a se investir, porque Platão já dizia isso há muitos anos atrás. Isso. Invista em pessoas, crie capacidade de raciocínio intelectual em pessoas, que aí você vai ver como o seu país desenvolve. Perfeito. Professora Vanessa. Eu estava até também pensando mais ou menos sobre isso. Eu trabalho com futebol, não é? Existem algumas tecnologias, a gente costuma dizer que a fase da área escolar, né, 8, 9, 10 anos, o atleta, ele é tratado como um diamante. É muito mais difícil de você polir, não é? Você precisa de muito mais características sensoriais, cognitivas a serem trabalhadas. Eu não sei o quanto isso a IA conseguiria atingir. Como o olhar de um profissional da educação física. Depois que a pessoa está mais formada, tudo bem, consegue ter a capacidade de discernimento Expertise, né? maior, a expertise maior. Mas, pelo menos naquela fase da primeira infância, não sei, pode ser que mais na frente eu me surpreenda, mas é bem complexo você ter que lidar com a formação neurocognitiva, sentimental, sensorial, coisas que a IA talvez não alcance, Exato. entendeu? O nosso Craftcast é assistido também por muitos estudantes de educação física e profissionais de educação física. É, de que forma eles podem se capacitar com relação à inteligência artificial? Existem cursos, existem instituições que promovam essa capacitação para os profissionais de educação física nessa área? Professor? Não existe não é uma capacitação específica, né? Como falei anteriormente, você tem um sistema disponível, se trata de estudar aquele sistema como se fosse um livro, né? No caso, vamos colocar a relação dos geradores de texto. Os comandos, eles terminam tendo uma proposta bem simples, porque ele vai fazer exatamente o que você propõe ele a fazer. O que tem que ser elaborado é a estrutura com o que você quer que ele faça. Um exemplo, é, a gente tem, vamos utilizar no atuário que você falou do futebol. Isso. Eu tenho um primeiro conteúdo que eu posso colocar técnicas individuais ofensivas. Vamos ver se eu lembro, se eu estou na época do esporte. Técnicas individuais ofensivas. E Uhum. coloco lá o chute, e coloco o cabeceio, que é formas de finalização. Sim. Eu determino para IA uma entrada, tipo, eu quero exercícios, eu vou determinar exercícios para a fase iniciante, Uhum. né, de 7 a 9 anos, e os exercícios serão o chute com face interna, face externa e cabeceio para essa primeira fase. E eu quero que você determine
esses exercícios serão específicos para essa fase. Na fase 2, eu quero que, a fase de desenvolvimento, né? Eu quero que eu utilize os chutes de, pode chamar de É, de dorso. de dorso, né? E vamos colocar uma Bola longa. bola longa, Uhum. né? E Tô assim, construindo com você. exatamente. E a gente vai montando conteúdos e fazendo com que ela incline, ela dê os resultados, ela resolva as tarefas para cada fase, para cada momento que aquele jovem precisa desenvolver. Então, o professor ele precisa elaborar como se fosse um plano de aula e passar para Perfeito. que a IA resolva para ele, né? Então, assim, eu não preciso de uma formação específica mas um conhecimento prévio de softwares já prontos. Seria interessante eles procurarem informações sobre eles, até porque são dados de clientes lá dentro, como a gente Isso. falou, dados hoje valem muita coisa. Falando em dados, quando vai no prompt, o profissional tem que colocar também as questões de saúde Sim. de cada pessoa, de cada cidadão, Uhum. né? Se tem alguma comorbidade, se toma medicação, Vai ser muito importante, né? né? Então, assim, é uma série de informações que precisam ser abastecidas. Isso. Inclusive, você pode determinar, você pode colocar para ela hoje, tem um indivíduo com condromalácia patelar. Eu quero que gere um treinamento e disponibilize o X exercícios de inferior. E eu restringo e coloco exercícios que são restritos para condromalácia, um exemplo, colocou cadeira extensora. Vamos trazer de Certo. volta algumas coisas, sabe? Boa, boa. E Isso. ela vai e blinda esse exercício para que ele não entre para o usuário. Entende? Ela não prescreve mais exercício a partir do momento que eu indico para ela que ela não deve prescrever. Por exemplo, se eu tiver um problema na cervical, um bico de papagaio, numa Uhum. linguagem bem, né? Eu coloco, tem um bico de papagaio. Aí ele vai vetar exercícios que forcem Exato. minha cervical. Que tenha sido, obviamente, explicado por você. Você determinou que o O exercício prompt é fundamental. é fundamental. Um erro de prompt Pode comprometer. pode comprometer. E Pode comprometer. uma pergunta para você. Você alimentando, por exemplo, não pode ser a extensora para tal padrão, para tal pessoa. Ele já entende aquilo, é um aprendizado para Isso. aquela IA e você não precisa alimentar novamente essa informação. Quando vier outro caso, Uhum. ele já automaticamente Ela já blinda. já blinda. Entendi. Vai criando um banco de dados, né? Vocês podem fazer Entendi. já o teste, né? Coloca, toda vez que você determina algo para ela, ela coloca memória salva. Ó, perfeito. Ela te Perfeito. dá uma informação de que aquela entrada. Perfeito. Professor, aproveitando, qual a visão sua com relação ao futuro? Vou fazer essa pergunta para vocês dois. Qual a visão de vocês para o futuro da educação física com a integração da inteligência artificial, né? Ela vem para transformar, complementar, revolucionar a atuação dos profissionais de educação física no mercado. O que é que vocês pensam com relação a esse futuro com a realidade da inteligência artificial versus educação física, professor? Primeiro andar. Vou responder primeiro, que eu sei que depois ele vai dar uma resposta muito mais elaborada. Professora Então, Vanessa. assim, na minha visão, eu acredito que venha a acrescentar, né? A gente tem visto ao longo dos anos que quanto mais tecnologia a gente insere nos processos, mais a gente previne lesões, mais nós conseguimos evoluir o que nós conseguimos passar como profissional para o nosso cliente, seja ele qualquer faixa etária. Então, quando chega a inteligência artificial usada com bom senso, não é? Exatamente, com ética, sem ultrapassar limites que são inerentes à profissão, Perfeito. e que a IA nunca vai ter, né, essa parte mais cognitiva, acredito que a gente vai ter uma progressão muito maior para um futuro breve. Então, um grande aliado. Acredito que sim, desde que seja bem utilizado, né, que a população não entenda isso como uma forma de substituir um trabalho que é insubstituível, Perfeito. que é o trabalho do profissional. Perfeito. Professor. Essa pergunta, ela bate exatamente com o que eu me propus a fazer na vida. Então, eu entrei na faculdade em 2006. Em 2006, eu disse, eu quero fazer um aplicativo. Aí, na época, eu era, enfim, eu tinha um relacionamento, a pessoa fez, não, é impossível, até porque é muito caro. E aí eu me formei em 2009, eu disse, eu quero continuar, ainda vou fazer meu aplicativo. E as ideias foram sendo montadas até lá. Em 2015, eu fiz meu primeiro orçamento, sabe? Na época, em 2015, deu
Ainda era caro. Ainda era caro, mas só de início a gente teve um orçamento de R$ 180 mil. Na época era Aí, muito dinheiro. era muito dinheiro. E aí, mais à frente, eu fui abençoado por Deus, conheci meus sócios, hoje somos em 4, Uhum. e em 2023 a gente se juntou, e eu disse, ó, a ideia é essa daqui. Ele disse, não é possível que nasceu isso tudo de uma hora para outra, essa mente doentia nasceu, nasceu da hora para outra, essa mente doentia nasceu de 2016, 2006 até hoje. E o objetivo simples, primeiro, é contribuir para que minha área, para nossa área, para que ela cresça cada vez mais. Para que, óbvio, essa IA que vem, ela seja uma aliada perfeita para o professor. Que ele possa utilizar das informações dela com segurança, que ele possa analisar e ela possa contribuir cada vez mais para o crescimento. Então, vai ser o primeiro aplicativo com uma periodização dentro dela. Então, a nossa IA ela vai criar uma periodização, coisas que não tem. Então, os professores às vezes sentem falta. E o objetivo nosso é facilitar a vida do professor. E não facilitar apenas. Ele precisa ter uma valorização e ele precisa ter crescimento. E a gente veio com essa ideia de futuro de crescer e agregar na vida do professor. Para isso que o Ripple foi criado. Maravilha. Sim. Professor, aproveitando, é, depois desse papo aí bem tecnológico, né, com essa visão, né, Do bem à futuro. frente do futuro da educação física, fundamental para quem está nos assistindo nesse momento. Suas considerações finais sobre esse tema tão importante, tão relevante para o mercado que a gente vive hoje. Suas considerações finais da professora Vanessa também, para os nossos telespectadores. Primeiras damas, né? Continua primeiras damas. Obrigada. Não, eu achei muito interessante. Quando você falou que, perdão, em 2006 você pensou isso, sequer a gente pensava em E aplicativo. aplicativo, exatamente. A Então, internet estava é, ainda ainda engatinhando. engatinhando, né? Então, assim, é um processo de evolução que demandou tempo, mas agora vai ser tudo muito rápido, não é? Então, né? Vamos colocar a fé que vai vingar, vai ajudar muito. Mas quanto mais a gente propagar e for usado com consciência, acredito que vai ser muito positivo para a nossa área. Então, Maravilha. só tem a agregar mesmo. Professor Everton. Eu quero agradecer o convite e dizer que tudo quando é feito com carinho, quando é feito com amor, ele não tem como dar errado. E eu sou muito feliz pelo que eu faço, sou muito feliz pela profissão que eu tenho, sou grato até hoje, sempre, nunca reclamei de acordar às 4 da manhã para cuidar dos meus clientes, e mesmo assim, quando ele sair, eu vou continuar com os meus clientes do mesmo jeito. E a nossa profissão é linda, pessoal, não desanima, não desanima, porque a gente tem muito a crescer, somos uma ciência de 98, né? Surgimos validados após de 98, então somos uma ciência muito nova, então a gente tem muito a desenvolver ainda, e é uma profissão linda. Exatamente. Maravilha, maravilha. Obrigado. Professor Everton Leite, professora Vanessa, obrigado por esse bate-papo importantíssimo sobre inteligência artificial. Primeiro programa do CREFcast que a gente trata desse tema tão relevante, né, para a educação física. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada também. Aproveita esse conteúdo riquíssimo, né? Compartilha para todos e a gente se encontra no próximo CREFcast. Até lá.